Muito bom dia, pessoal! Hoje vamos para a nossa nona aula da disciplina de Bioquímica de Macromoléculas e a aula hoje é sobre biotecnologia. A gente vai estudar o DNA recombinante e vai entender como são feitos os organismos transgênicos ou organismos geneticamente modificados, ok? Essa figura inicial resume a ideia dos organismos transgênicos de como fazê-los. E basicamente eles são feitos usando uma tesoura e uma cola moleculares, tá? Então você pega um DNA que já existe ali, a gente vê na letra A, um DNA que já existe e ali está escrito assim, HIND3, HIND123, tá? Que é uma enzima de restrição, que a gente chama das nossas tesouras moleculares. E ela corta o DNA. E ela corta o DNA, como a gente está vendo ali naquele caso, deixando uma chamada extremidade coesiva, que é muito positivo, porque na hora de ligar você já tem um ganchinho ali, né? Um hairpin, que a gente chama, que vai ajudar na ligação na outra molécula. A gente vai vendo isso ao longo da aula, tá? E aí, para fazer o DNA recombinante, você recorta o DNA de uma espécie, você pega a amostra da espécie, purifica o DNA, usa essa enzima de restrição, que está à venda hoje em dia, né? A gente pode comprar elas das empresas de biologia molecular. Você recorta o DNA da espécie que você quer, das duas espécies, recorta o gene que você quer de uma outra espécie. Aqui agora na letra B, vendo aqui em vermelho, uma espécie seria azul, outra espécie com DNA vermelho. Você corta as duas, reúne esse DNA no mesmo tubo de ensaio e aí usa a enzima DNA ligase, que é a nossa cola molecular, né? Então a gente tem basicamente essa bricolagem molecular, que são as tesouras e as colas moleculares. As tesouras moleculares são chamadas de enzimas de restrição. São enzimas que cortam o DNA em sítios específicos. Vejam ali em ambas as figuras, A e B, que elas estão cortando no sítio que é AAGCTT, tá? Então, toda vez que a enzima encontrar esse sítio AAGCTT, ela vai cortar. Tá bom? E depois a gente vai juntar DNAs cortados e vai colocar a enzima DNA ligase, que a gente já viu na nossa aula 6 da replicação do DNA. E a DNA ligase vai ligar esses fragmentos e vai produzir um DNA transgênico, que é metade de um organismo, metade de outro. Tá? Depois de ligado esse DNA, é como se ele fosse um só. Ninguém vai dizer que ele veio de uma espécie ou outra, embora, obviamente, a gente saiba disso. Ok? Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas não me estou lembrando. Vamos começar a nossa aula. Então eu chamei essa aula de Biologia Molecular aplicada à tecnologia do DNA recombinante, tá? E ela começa por volta lá do fim da década de 70, do meio da década de 70, na verdade, no início da década de 70. Tá? Na década de 70, os fundamentos básicos da biologia molecular já haviam sido conhecidos, ou seja, Watson e Crick descobriram a estrutura em dupla hélice do DNA em 1953 e nos anos 60 toda a teoria da biologia molecular, a transcrição, a tradução, o código genético, né, foi desenvolvida e melhor conhecida, tá? E aí, então, aqui a gente está vendo já o Watson e o Crick já mais velhinhos, né? O Francis Crick já faleceu e o Watson ainda hoje trabalha lá no Cold Spring Harbor, a 1 hora de Nova York. Eu já estive lá, tive o prazer de estar presente na mesma sala que James Watson, assisti uma palestra que ele era o chair, lá a 1 hora de Nova York. Ele já está bem velhinho, o Watson, mas ainda vive na ciência. Esse centro, Cold Spring Harbor, é um centro que está fora do mundo. Ali ele é 1 hora de Nova York e é como se fosse um lugar onde os pesquisadores têm todo o tempo do mundo para pensar, e trabalhar, e executar, e tem bastante dinheiro. Então é como se fosse o mundo dos sonhos da ciência, e eu tive o prazer de poder trabalhar lá por algumas semanas, acho que em 2015 ou 2014, quando eu estava trabalhando no genoma do papagaio e nos genomas de aves. Então tinha um pesquisador lá chamado Michael Schatz, que eu fui visitar o laboratório dele e fiquei lá trabalhando
há algumas semanas. Foi uma grande honra e um grande prazer e uma oportunidade incrível poder conhecer esse centro e ver James Watson em pessoa. Ok? Muito bem, uma vez que a teoria da biologia molecular estava bem assentada, ou seja, a replicação do DNA, a transcrição e a tradução foram bem conhecidos, né? Os mecanismos moleculares que a gente já viu nas aulas anteriores foram bem elucidados. A pergunta que se segue é: será que o material genético e o processo de expressão gênica podem ser manipulados para, entre aspas, o bem da humanidade ou mesmo para o mal da humanidade, né? Será que eles podem ser manipulados? E aí a gente tem a questão da ciência versus a tecnologia. Eu sempre gosto de fazer essa distinção que eu acho muito importante. A ciência é a busca pelo conhecimento, né? E a busca pelo conhecimento, ela é uma busca que não tem nenhum fim, né? Ela é uma questão epistemológica. A gente quer buscar o conhecimento porque a gente gosta de conhecer mais. Isso é ciência, tá? A ciência vem da curiosidade do homem. E quando você aplica esse conhecimento científico em alguma questão humana, alguma necessidade humana, aí você tem a tecnologia, tá? Então eu como cientista, eu sou um cientista básico e eu adoro fazer ciência básica e eu sou um curioso. E a minha ideia é conhecer cada vez mais sobre o mundo e sobre a vida. Agora, como aplicar esse conhecimento, aí normalmente é feito por cientistas mais a ciência aplicada ou a tecnologia, né? Então acho muito importante, obviamente, estamos aqui usando computador, viajamos de avião e temos celulares, isso é muito importante. Mas eu pessoalmente gosto mais da busca do conhecimento não aplicada, tá? É a ciência básica, que é muito importante para fundamentar toda a tecnologia, obviamente, né? Bom, a ciência básica da biologia molecular, da bioquímica de ácidos nucleicos, vai começar a se tornar, a colocar um pezinho ali na questão tecnológica com a descoberta da DNA ligase. A DNA ligase, a gente já sabe, já viu na aula 6, como eu estava falando, é uma das 8 ou 9 enzimas mais importantes ali na replicação do DNA, e ela ali na replicação do DNA, se você se lembra, ela vai ligar os fragmentos de Okazaki na fita descontínua ou fita retardada, né? Se você não se lembra, volte na aula número 6, que é um mecanismo muito importante, dos mais importantes da biologia molecular que a gente está estudando. Muito bem. Então, em 1960, foi visto que o DNA acontecia a recombinação do DNA, né? E o DNA também podia se reparar através de danos ocorridos pela luz UV. Em ambos os processos, tanto na recombinação do DNA, ali quando o DNA vai se duplicar, né? Onde ele recombina e os cromossomos dos nossos pais, das nossas mães, da nossa pai e da nossa mãe, são recombinados para gerar os nossos gametas, né? Acontece um corte e uma ligação do DNA. E essa ligação é feita pela DNA ligase. Então, em 1967, Martin Gellert, ele extrai da Escherichia coli, que é a E. coli, que é a bactéria mais conhecida no nosso intestino também, né? E vê que alguns extratos de E. coli produziam fagos lambda, que é um fago, que é um bacteriófago que ataca a E. coli, que eram circulares. E a partir disso ele conseguiu purificar a DNA ligase. Logo nesse momento, a única função da DNA ligase era ser capaz de ligar e circularizar genomas. Então aqui a gente vê na figura ali embaixo um DNA linear, que quando você coloca a DNA ligase, ele se enrola e ele é capaz de se ligar, formando um DNA circular, tá? Então a DNA ligase é essa enzima capaz de ligar fragmentos de DNA, tá? Muito bem. Paul Berg foi um dos precursores da biologia molecular, né? E ele
ainda ali na década de 60, 70, ele foi capaz de pegar 2 vírus, chamados fagos, né? E unir esses genomas desses fagos, que é o genoma do fago lambda e o genoma do SV40. O fago lambda está sendo mostrado aqui nessa figura como essa barra aqui azul mais escura e o SV40 a barra mais clara, tá? Então, ele usou enzimas de restrição, que também tinham sido descobertas, e cortou os fagos e incubou eles junto no mesmo tubinho com DNA ligase. E aí ele criou uma técnica que, segundo ele mesmo, ligava covalentemente as moléculas de DNA. Tá? Como a Escherichia coli, que é essa bactéria, habita o nosso intestino, ele entrou numa paranoia. Meu Deus, agora eu consigo ligar 2 vírus, eu posso estar fazendo aqui um super vírus. Que loucura que a biologia molecular hoje permite pra gente. Isso na década de 70 ainda. Tá? E ele, então, sugeriu uma moratória aos estudos de biologia molecular. O que é uma moratória? É um consenso entre os cientistas, olha, vamos parar de trabalhar com isso, porque esse negócio pode dar alguma zebra, né? Pode dar algum problema, pobre zebra, pode dar algum problema aqui, a gente pode estar manipulando de uma forma que a gente não vai conseguir depois conter esses genomas que a gente está manipulando. Então, que tal a gente fazer uma moratória? Ele juntou esses 2 fagos e ficou preocupado. Tá? Isso já tinha acontecido antes, em 1968, Paul Arber sugeriu a existência de enzimas nas bactérias que eram capazes de proteger as bactérias da infecção por vírus, ou vírus de bactéria, a gente chama normalmente de fago, ou bacteriófago. Tá? E essas enzimas que algumas bactérias tinham, cortavam o DNA dos vírus em sítios específicos quando o vírus infectava a célula. Okay? Em 1968, no mesmo ano, Mendelssohn e Yuan descobriram a enzima chamada EcoR1. Eco vem de E. coli, Escherichia coli. Tá? Então foi a enzima de restrição 1R1, descoberta em Escherichia coli. Tá bom? Logo a seguir, outras enzimas de restrição foram descobertas, tá? E eles viram que essas enzimas, normalmente elas cortavam num sítio que aquelas bactérias que tinham essa enzima não tinham esse sítio dentro do genoma delas. Então, realmente, a hipótese de que essas enzimas eram usadas para cortar um DNA exógeno num outro DNA que entre ali na célula das bactérias, foi como se fosse corroborada, né? E foi descoberto que um sítio específico de corte por essa enzima. Essa enzima cortava num sítio AAG-CTT. Tá? E a partir disso, essas enzimas de restrição foram usadas para fazer um chamado mapa de restrição, ou ensaio de digestão. Você colocava essa enzima com um genoma, com um DNA extraído de um genoma qualquer, e você via que esse genoma ele poderia ser cortado em diferentes pedaços cada vez que aparecia um sítio, né, do DNA, uma palavrinha do DNA, que era a palavra que essa enzima cortava. Ok? Foi visto que em alguns genomas virais, por exemplo, esse genoma tinha sempre a mesma palavra no mesmo lugar, né? Os genomas de determinados vírus. E dessa forma, esse mapa de restrição, que você pega um genoma, por exemplo, de um vírus, coloca junto com a enzima de restrição e depois corre isso num gel, tá? Essa figura que está mostrando aqui, ó, bem aqui, é uma figura de um gel de agarose. E mostra cada banda, né? Cada tracinho preto ali, significa que é um pedaço de DNA que foi cortado por uma enzima no caso. E aqui embaixo você está identificando quais foram as enzimas que cortaram cada um desses pedaços de DNA. Tá? Isso você precisou depois sequenciar o vírus para ver a presença desse sítio e confirmar que era isso que estava acontecendo. O que importa é que se você coloca um vírus extraído, o DNA de um vírus extraído,
com uma enzima, ou várias enzimas no caso, aqui por exemplo tem EcoR1 e tem Hind3, tá? Nessa figura aqui. Se você coloca isso, ele sempre dá o mesmo padrão, esse padrão que está aqui nessa figura, tá? Então isso também serve como método de diagnóstico de se esse vírus está presente, ou seja, se você extrai um tecido de um paciente, você tem dúvidas de que esse vírus está presente, você conhece um mapa de restrição que serve para o diagnóstico do vírus, você pega essa amostra, coloca essa amostra com essas enzimas de restrição e corre um gel. Se o gel der esse padrão que está mostrado aqui, significa que esse vírus está presente, tá? Então, esse mapa de restrição foi usado como método diagnóstico, tá joia? Muito bem. E aí, de novo, Paul Berg fez uma nova descoberta que a endonuclease R1, a EcoR1, tá? Ela produzia quebra que não era uma quebra da dupla fita no mesmo lugar, sim, e sim era uma quebra que deixava uma chamada extremidade coesiva, tá? Ou sticky end, como está mostrando aqui nessa figura aqui embaixo. Tá vendo? O corte não é abrupto, tá? Com extremidades cegas. Existem enzimas que cortam com extremidades cegas. Aqui eu estou mostrando aqui em cima a enzima ALU1 e a enzima RAE3. Essas cortam com extremidades cegas, cortam ali o DNA na dupla fita exatamente. Mas a maioria das enzimas de restrição corta com extremidades coesivas. Elas deixam um espacinho, olha ali naquela figura mais embaixo ali à esquerda, tá? Mostrando os sticky ends, tá? Que são essas extremidades coesivas. Essas extremidades coesivas são úteis para depois você corta uma enzima com a mesma e essa sobrinha que sobra ajuda a juntar e depois colar, tá? E mais do que ser bom ou ser ruim é o fato de que a enzima ela funciona dessa forma. Vocês têm algum momento que eu estou falando que a enzima corta num palíndromo, mas eu vou falar logo. Então a enzima corta numa região que é chamada palindrômica. O que é palindrômica? Quando eu estou na aula eu escrevo essa frase no quadro. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Escrevam essa frase de trás para frente, de frente para trás. Vamos ver que ela é idêntica. Se você escrever socorram-me, subi no ônibus em Marrocos de trás para frente, você vai ler socorram-me, subir no ônibus em Marrocos. Então a mesma coisa para as enzimas de restrição. Ali, tá vendo que ela corta no GAATTC? Olha a fita de baixo e começa da extremidade 5' a leitura. Tá? A leitura de ácido nucleico é sempre de 5' para 3'. Tá? A gente nunca escreve um ácido nucleico de 3' para 5'. Então a leitura da fita de cima ali que está com EcoR1, GAATTC. E se você for ler na outra fita, a fita de baixo que está cortada, começando pelo terminal 5', você vai ler também GAATTC. Isso é um palíndromo, né? Ao que vai e volta é idêntico. E a enzima reconhece justamente essa regularidade que nessa região existe essa simetria, tá? E é essa simetria que é reconhecida pela enzima quando ela corta o DNA e ela corta deixando justamente essa extremidade coesiva, ok? Então você pode fazer agora o chamado ensaio de digestão com enzima de restrições. Você adiciona o DNA que você quer cortar, uma solução tampão. A solução tampão, sempre que a gente usa enzima, a gente usa uma solução tampão. A solução tampão serve para fornecer ali para a enzima todo o meio ambiente que ela precisa para funcionar bem, tá? Ela às vezes contém íons, pode conter cofatores da enzima, magnésio muitas vezes, tá? Depende da enzima. Cada enzima tem um tampão ideal que vai facilitar, vai ajeitar o pH ali da solução e vai fornecer para ela as condições ideais para ela atuar e fazer o corte, ok? Então você adiciona um DNA, uma solução tampão e uma endonuclease de restrição. A endonuclease de restrição é enzima de restrição, tá? Deixa num banho-maria por uma determinada temperatura. Cada enzima funciona com uma temperatura diferente, tá? As enzimas de E. coli, de Escherichia coli é uma enzima do nosso trato intestinal,
tá? Então ela funciona normalmente a 37 graus, que é a nossa temperatura corporal. Então você faz um banho-maria a 37 graus, coloca ali a enzima, ela vai funcionar bem, tá? Na próxima aula, se eu conseguir gravar essa próxima aula, a gente vai ver que no PCR existem enzimas que funcionam a maiores temperaturas, tá? E aí, quando você usa uma enzima a maior temperatura, você tem que deixar a temperatura mais alta para ela funcionar. Depende, então, a temperatura e o tampão dependem de cada enzima. E os biólogos moleculares vão estudando cada enzima de restrição para ver qual é a condição ideal segundo ela vai funcionar, ok? Muito bem. E aí a gente definiu, existe uma definição do que é uma unidade de enzima de restrição. Uma unidade de enzima de restrição você compra por unidades. E a unidade digere 1 miligrama de DNA em 1 hora, no banho-maria, com o tampão correto. Ok? Então a caixa de truques do biólogo molecular contém sempre uma enzima de restrição e uma DNA ligase. Tá? Porque é assim que ele vai conseguir cortar o DNA de uma espécie e colar o DNA de outra espécie ou num plasmídio, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E aí, é muito importante quando você faz um ensaio de digestão, você deixar o tempo adequado, tá? Você quantificar o DNA, deixar a quantidade correta de DNA, existem ferramentas e máquinas que quantificam o seu DNA, porque, por exemplo, aqui nessa figura que eu estou mostrando aqui ao lado, você tem esse gel, que é um gel que a gente corre uma eletroforese do DNA, tá? Quando você corre a eletroforese, o DNA menor corre mais rápido, então embaixo aqui você tem o DNA que é mais pequenininho, em cima o que é maior, tá? O DNA tem que passar pela malha do gel e ele vai sendo atraído pelos íons que vão correndo ali no gel, tá? E o que é menor passa mais fácil pela malha do gel. Muito bem, nesse DNA, por exemplo, aqui você tem 3 sítios de restrição, que são essas setinhas triangulares. Tá? Imagina um DNA desse tamanho que tem 3 pontos de corte. Se você não deixar no tempo adequado e calcular exatamente a quantidade de DNA e a quantidade de enzima que você tem, você vai ter fragmentos intermediários. O ideal é você ter um fragmento, né? Quando você faz um ensaio de digestão correto, olha aqui, ó, o que vai estar escrito aqui, Complete Digestion, digestão completa. Tá? Você não tem essas bandinhas que são menores, tá? Mas teve a digestão completa. Você colocou a quantidade certa do DNA pelo tempo correto. Nesse caso aqui, olhando aqui embaixo, você teria esse fragmento número 5, que é aquele primeiro que está mostrando ali, tá? O fragmento número 9, que está mais para baixo, o fragmento número 5 de novo, e o fragmento número 3. Esses fragmentos são a digestão completa. Todos os outros fragmentos mostrados nessa figura aqui abaixo são digestões incompletas desse DNA. Significa que algum sítio de restrição não foi cortado. Tá? E ao mesmo tempo, as bandas desse gel também, que são mais fraquinhas, representam um ensaio de digestão incorreto, tá? Ou incompleto. Ok? E além disso, tem uma outra ideia também. Se você deixar mais tempo essa enzima funcionar, se você esquecer e for pegar no outro dia, a enzima começa a cortar em regiões inespecíficas. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Depende do DNA, depende da enzima, depende do tampão, depende das condições. Mas é chamada atividade STAR. Tá vendo Star Activity nesse gel ali, ó? Tá? Então a enzima começa a cortar em lugares inapropriados ou que não tem o sítio correto de corte, porque você colocou muita enzima, deixou por muito tempo e ela acabou reconhecendo outros sítios, tá? Isso algumas vezes acontece, algumas vezes não, mas pode acontecer, tá? Então o ideal nem é a clivagem completa, que são duas canaletas dessa, cada coluna desse gel é chamado de canaleta, né? Um gel onde você aplica uma amostra com uma pipeta, tá? E você vai correr esse gel. Então nas duas primeiras ali, tirando a primeiríssima ali, vamos esquecer aquela primeiríssima, você tem uma clivagem, um corte incompleto, onde você tem pedaços iguais estão mostrando aqui embaixo, onde você tem sítios de restrição que não foram cortados. Se você deixa a quantidade certa de DNA pelo tempo certo, você tem a digestão completa, onde você vai ter cada um dos fragmentos bem cortadinhos do seu DNA. E se você deixar muito tempo, você vai ter atividade STAR, onde a enzima vai cortar em lugares que não deveria. Ok? Muito bem.
Logo depois da descoberta, então, das enzimas de restrição, dessas tesouras moleculares e também da DNA ligase, se descobriu que algumas bactérias possuíam um DNA não cromossomal. Esse DNA era muito menor que o cromossomo, tá? E foram encontrados em algumas bactérias que poderiam trocar esse DNA pela reprodução bacteriana chamada de conjugação. Conjugação está mostrando ali também nessa figura aqui, tá? É quando você tem duas bactérias e elas trocam esse plasmídio, esse DNA circular não cromossomal, ele é replicado e passa de uma para outra, tá? E esses plasmídios, então, é um tipo de reprodução bacteriana, tá? E muitas vezes esse plasmídio contém genes, é uma peça circular de DNA que pode ter milhares de pares de base, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de pares de base, de nucleotídeos, né? E muitas vezes ele tem genes de resistência a antibiótico, tá? Por exemplo, resistência ali à tetraciclina, tá? Foi um dos primeiros que foi descoberto em 1970. Então o que acontece? Se você tem bactérias que estão no meio e você coloca um antibiótico como a tetraciclina, esse antibiótico vai matar as bactérias. Mas pode ser que algumas dessas bactérias ali naquele meio contêm um plasmídio, um DNA extracromossomal. E no plasmídio tem genes. E pode ser que ele tenha um gene ali que inative a tetraciclina por diversas formas. Talvez ele quebre a tetraciclina, ou talvez ele proteja a célula também da tetraciclina. Então, esse plasmídio, se tem bactérias no meio que tem esse plasmídio e algumas bactérias começam a morrer, a bactéria que começa a morrer ativa o sistema de SOS, de estresse, e ela fica mais apta, né, a abrir a membrana e fazer troca. Se ela recebe esse plasmídio com tetraciclina, ela vai sobreviver, né? Então, as bactérias trocam plasmídios de resistência a antibiótico quando existe a presença de antibiótico no meio e elas se tornam resistentes, tá? Muito bem. E aí, finalmente, Boyer, ele usou uma enzima de restrição para cortar dois plasmídios, plasmídio P1, que tinha um gene de resistência à tetraciclina, e o plasmídio P2, que tinha um gene de resistência à canamicina, que é um outro antibiótico. E ele juntou esses dois plasmídios num único DNA circular maior, cortou com a mesma enzima de restrição, deu aquelas extremidades coesivas, colocou no mesmo tubinho, adicionou DNA ligase, deixou no banho-maria para DNA ligase funcionar também durante o tempo apropriado, e viu que gerava um plasmídio maior, contendo os dois genes de resistência, a canamicina e a tetraciclina. Tá? Então, ele gerou esse plasmídio que causa resistência da bactéria ao antibiótico. Ok? O que também gerou uma certa preocupação na comunidade. Pensou, nossa, agora as bactérias podem ficar resistentes aos antibióticos, a gente tem que tomar cuidado. E realmente é o caso. A gente vê cada vez mais nas infecções hospitalares a existência de bactérias resistentes a antibióticos alguns dessas bactérias, é possível que a minoria delas, pode ter vindo de experimentos de biologia molecular realizados por cientistas. Tá? Enfim, logo a seguir, o próprio Boyer, né, ele pegou o DNA de um sapo, tá? Xenops levis, é um modelo animal muito usado para diversos trabalhos, e ele purificou o DNA do Xenops, cortou o DNA do Xenops em diversos pedacinhos e ligou esses pedacinhos de DNA do Xenops em plasmídios, e esses plasmídios colocou em bactérias. Tá?
Então ele fez um conjunto de bactérias cheio de DNA de sapo. Né? E essas bactérias se reproduziam rapidamente e elas replicavam o DNA do sapo, mesmo que o DNA do sapo não tivesse nenhuma função específica dentro do genoma das bactérias. Mas elas replicavam simplesmente porque ele estava dentro de um plasmídio, e esse plasmídio sim tinha um gene de resistência à tetraciclina ou canamicina, e o próprio Boyer, quando crescia essas bactérias, ele colocava esse antibiótico para justamente selecionar as bactérias que já tinham plasmídio lá dentro, ok? Então ele foi pela primeira vez capaz de fazer realmente um organismo transgênico, que eram bactérias com DNA de sapo. E, bom, foi isso. E aí os pesquisadores começaram a pensar, e é possível fazer isso, né? Mas e agora? O que a gente pode efetivamente fazer para o bem da humanidade, ou até para o mal da humanidade, ou como uma arma biológica ou arma química, né? Então o que é possível fazer? Agora é possível você pegar o DNA de qualquer espécie, picotá-lo, cortar em pedacinhos, né, usando enzimas de restrição, e inserir ele dentro de uma bactéria com DNA ligase. Se você insere esse DNA dentro de uma bactéria, normalmente você insere dentro de um plasmídio, e esse plasmídio tem uma resistência a antibiótico. Por que você faz isso? Porque se você colocar numa bactéria sem resistência a antibiótica, a bactéria pode perder isso também, né? Como esse DNA não é muito importante para a bactéria, ela não faz nada com esse DNA, normalmente você coloca num plasmídio, esse DNA exógeno de um transgênico, de outro organismo, você coloca ele dentro de um plasmídio, e esse plasmídio você coloca um gene de resistência a antibiótico, e você cresce essa bactéria num meio com esse antibiótico. Né? Dessa forma, a bactéria não vai poder perder o plasmídio. Se ela perder o plasmídio, ela morre. Só vai crescer as bactérias que têm o gene de resistência ao antibiótico. Tá? E esse gene de resistência ao antibiótico está ligado ao DNA da espécie que você quer trabalhar, que você quer clonar, que você quer replicar o DNA dela. Tá? E aí começa, assim, a era da engenharia genética e da manipulação genética. Mas o que você pode fazer efetivamente com a manipulação genética? Né? Isso gera muito pensamento criativo das pessoas, mas a verdade é que o que você pode fazer hoje para o bem realmente da humanidade ou como alternativa tecnológica ainda é bastante limitado. Ninguém sabe ao certo, não vai fazer uma árvore de dinheiro, por exemplo. Né? O que você pode fazer com a engenharia genética não é criar um canguru com listas de zebra, não é fazer um frango com 10 coxas, tá? Isso aí a gente não sabe fazer ainda, tá? Isso é muito complexo. Pode ser que você aprenda a fazer isso uma vez que você entenda o mecanismo molecular que faz a lista da zebra, mas para que você faria isso também, né? Para que você geraria um canguru com chifre de búfalo e lisa de zebra? Não tem nenhum motivo, né? Mas você pode fazer para aumentar a expressão de um gene bacteriano, tá? Você pode fazer a bactéria produzir genes de qualquer espécie, tá? Alguns genes, inclusive humanos, não conseguem ser produzidos em bactérias, eles têm que ser produzidos em fungos. Aí você coloca eles não em bactérias, e sim em leveduras. Qual é a vantagem de colocar um gene numa bactéria? Você tem uma bactéria nesse frasco aqui hoje, você deixa esse frasco rodando com meio de cultura durante 24 horas e amanhã você tem 1 milhão de bactérias. Tá? Então a bactéria é muito fácil de crescer, é muito fácil de trabalhar. Os microbiologistas já têm todo um protocolo bem delineado para crescer as bactérias, os meios de cultura são bem conhecidos. Tá? Então você pode produzir genes humanos em bactéria de um dia para o outro, em larga escala, em grande quantidade, usando a tecnologia dos transgênicos, tá? Mas você também pode fazer um vírus transgênico, pode fazer um vírus contendo toxina. Imagina que você faz um vírus que tem uma toxina de aranha ou uma toxina de cobra, né? E espalha esse vírus. Então você pode fazer armas biológicas, né? Não quero nem dar mais ideia pro pessoal, porque do jeito que se eu der ideia, eles vão fazer, né? E você também pode fazer coisas que seriam como a terapia gênica. Se alguma pessoa às vezes tem um problema de saúde, ela nasce com um gene defeituoso
E você pode fazer um vírus que vai infectar o DNA dessa pessoa e vai colocar a versão correta do gene. Aí é uma terapia gênica, tá? A terapia gênica, logo nesse início da biologia molecular, existia muita esperança de que a terapia gênica funcionasse, mas a verdade é que a terapia gênica é muito difícil também de ser feita, porque você coloca um vírus, esse gene que a pessoa tem defeituoso, mas o vírus teria que infectar todas as células da pessoa e jogar esse gene lá na célula correta. Isso é muito difícil de ser feito. Tá? Então, assim, a terapia gênica ainda hoje ainda tem pouca aplicação. São poucos os casos que realmente ela funciona e funciona bem. Tá? Eu não saberia nem dizer, mas sei que existem alguns casos que funcionam bem. Tá? E por outro lado, além da terapia gênica, que é onde você coloca um gene funcional na pessoa, existe também o nocaute gênico. O nocaute gênico ele é muito importante para a gente estudar a função de genes. Isso aí é usado na biologia molecular a todo momento, quando a gente quer saber a função de um gene. Normalmente, a gente tem 25 mil genes ou 30 mil genes no nosso genoma, e no humano, é claro que você não vai fazer isso, que tem problemas éticos. Mas no camundongo você faz, na mosca você faz, no C. elegans, que é um verme, você faz, tá? Mesmo em bactérias você faz. Se você não sabe para que serve um gene, você tira o gene do genoma da bactéria, da levedura, até do camundongo, você tira o gene dali, você corta o gene, você usa a enzima de restrição, tira o gene dali, depois junta o DNA, né, na parte onde tinha o gene, e esse gene não existe mais. Será que esse organismo consegue viver sem esse gene? Como é que ele vive sem esse gene? Então são uns experimentos de nocaute gênico, muito interessantes, muito importantes para a gente descobrir a função de genes, porque você tem a sequência, você sequencia o genoma, né? Você tem a sequência de letras ali daquele organismo, mas você não sabe para que serve cada gene. Tá? Você até pode saber qual é a proteína que aquele gene codifica, se for um gene codificador de proteína, você sabe a sequência de aminoácidos desse gene, mas você não sabe o que a proteína faz. Então, realmente, só tirando essa proteína, ou superexpressando, tem essas duas coisas também, né? Você pode tirar ou você pode superexpressar essa proteína. Também você pode fazer essa superexpressão com técnicas de biologia molecular, colocando um promotor forte ali associado a esse gene, também por técnicas de biologia molecular, ou seja, cortando e depois colando ali esse promotor mais forte. E tudo isso são técnicas de descoberta da função gênica que técnicas de biologia molecular e de transgênese ajudam de sobremaneira para a gente entender para que serve determinado gene. Okay? De qualquer forma, todo mundo ficou com medo nessa época ainda do que poderia ser feito com a engenharia genética. Começou umas discussões éticas, fizeram uma conferência muito famosa em Asilomar, tá? Em 1975, que sugeriu uma moratória de 16 meses para a tecnologia do DNA recombinante, que foi chamada até da bomba atômica da biologia. Né? Não se sabia o que poderia fazer. O James Watson estava aí nessa conferência Asilomar, e a opinião dele é que não tinha que ter moratória nenhuma. Para o Watson, assim, a natureza já tinha feito muito mais experimentos que a gente poderia fazer por muito mais tempo, e nada muito significativo tinha acontecido. Se a biologia molecular e a transgênese tivessem que causar algum dano, esse dano já teria sido feito pela própria natureza, pela recombinação aleatória que ela faz dos genes. Tá? Então, o Watson era a favor de que não devia ter moratória nenhuma. Tá? Mas a moratória ganhou e foi realmente realizada a moratória em estudos de biologia molecular durante 16 meses, em 1975, e depois acabou a moratória e eles continuaram trabalhando com isso. Tá? Muito bem. E aí entra nesse jogo esse cientista, Joshua Lederberg, que havia ganhado o prêmio Nobel em 1958 por ter sido uma das pessoas que criou, junto com Biddle e Tatum, a ideia de que para cada gene você tinha uma enzima ou uma proteína. Né? E ele sugeriu em 1960
enquanto a galera discutia clonagem humana, que estava muito longe nessa época, né, ele sugeria que a biotecnologia se desenvolveria através da microbiologia. Né? Ele defendia a terapia gênica e a engenharia de fenótipos. Tá? E foi ele um dos criadores da primeira empresa Genentech, 1978, que fez a insulina humana. A insulina humana, gente, até hoje, ela é a principal, a mais bem sucedido caso de transgênico na história da humanidade. Tá? Os diabéticos estão super agradecidos pelo fato de que existe hoje a insulina que eles podem tomar, que é uma insulina transgênica. Lembrando que antes de haver a insulina transgênica, a insulina para os diabéticos tinha que ser purificada de porco. Por um acaso, a insulina de porco é muito parecida com a insulina humana, tem alguns aminoácidos de diferença, mas o porco era um modelo do qual eles tinham que tirar o tecido do porco, purificar esse tecido do porco e purificar a enzima, a proteína já pronta pelo próprio porco, que era comercializada para os diabéticos, ok? E Lederberg teve essa ideia genial, que inclusive é um dos motivos pelos quais a gente nunca pode ser contra a tecnologia dos transgênicos, tá? A tecnologia dos transgênicos, ela é revolucionária. E não só a insulina hoje é produzida transgênica. Então a insulina, o que eles fizeram? Rapidamente. Cortaram no DNA, acharam no DNA humano onde que está o gene da insulina. Na verdade, possivelmente foi no RNA, que já não teria introns, né? Pegou a insulina no RNA mensageiro já processado, tá? Fez uma transcriptase reversa, tá? Ou seja, produziu um DNA a partir desse RNA mensageiro de insulina, e esse DNA, chamado de cDNA, DNA complementar, contendo todos os códons para fazer a insulina, foi colocado num plasmídio e inserido dentro de um genoma bacteriano. Então, o Lederberg foi capaz de fazer uma bactéria que produzia a insulina humana, idêntica, com todos os aminoácidos corretos para a insulina humana. Né? E isso foi uma revolução, ou seja, a bactéria é esse organismo que você coloca ele para se reproduzir num meio aerado, e de um dia para o outro você tem de poucas bactérias, você tem milhões de bactérias no meio de cultura. Tá? E a partir de milhões dessas bactérias, você consegue, então, purificar, através de técnicas de cromatografia, com alta qualidade, a insulina humana e pode fornecer para os diabéticos com tranquilidade. Então, esse foi uma estratégia muito inteligente e muito útil. E a utilização da tecnologia de transgênicos para produzir proteínas recombinantes que funcionam como medicamento para determinadas doenças é incrível, é fundamental, é indiscutivelmente correta e deve ser feita. E depois da insulina, é feita também a lactase, né? Tem muitas pessoas que têm problemas para digestão da lactose, e a lactase é mutante ou não funciona muito bem no organismo dele. A lactase também é produzida assim, tá? Fator de crescimento, né? Pessoas que têm deficiência em fator de crescimento. Então, toda proteína que alguém tem uma deficiência, tá? Você pode pegar essa proteína humana, clonar ela. A clonagem de genes ou de proteínas é quando você justamente corta esse gene do genoma humano, coloca numa bactéria, a bactéria produz para você. Esse gene está clonado em bactéria. Então, a clonagem humana, quando você clona todo um ser humano, isso aí não é indiscutível, tem problemas éticos e a gente não faz sentido clonar humanos. Tá? Mas clonar um gene humano, isso sim faz sentido. Um gene correto, você clona ele dentro de uma bactéria, tá? E você produz de um dia para o outro em larga escala, purifica essa proteína e vende essa proteína para a pessoa doente. É incrível essa tecnologia e não podemos ser contra
esse tipo de tecnologia, ok? Muito bem, então hoje em dia a gente tem milhares de vetores de clonagem. Vetores de clonagem são plasmídios que têm regiões específicas que atuam enzimas de restrição. Você corta, você coloca ali dentro um gene de uma espécie, tá? E eles são usados principalmente para produzir genes que vão gerar proteínas que as pessoas precisam, e para estudos de biologia molecular básica, que é principalmente esses estudos de função gênica, tá? Então, superexpressar um gene ou fazer um knockout gênico é realizado são experimentos muito realizados. Lembrando que cada genoma que a gente sequencia, a gente tem aproximadamente 10 a 20% dos genes que a gente não sabe a função. Então, esses estudos de função gênica podem ser feitos para qualquer espécie. As espécies têm 10 a 20% em geral de genes órfãos, que são genes específicos dessa espécie de função desconhecida, e eles podem ser estudados dessa forma, ok? A moratória para a biologia molecular nunca mais aconteceu. DNA das mais variadas espécies são hoje clonados a todo instante nos laboratórios de biologia molecular em todo o mundo. Tá, claro que sempre com uma ideia, com uma função, com uma intenção, ninguém faz por fazer, né? Porque gasta tempo, dinheiro. E nada muito anormal aconteceu, parece, né? Então, talvez o Watson estivesse certo. Bom, e aqui vale a pena nesse momento então, fazer uma discussão breve. Eu não quero me estender sobre esse assunto, porque eu não sou nem especialista e também é um assunto muito polêmico, né? Que é sobre as plantas transgênicas, né? As plantas transgênicas, primeira coisa que tem que ser falada é que cada transgênico é um transgênico diferente. Então você não pode ser contra a tecnologia da transgênese, porque a tecnologia da transgênese justamente produz a insulina transgênica, ela produz fator de crescimento transgênico, ela produz diversas proteínas que são medicamentos que são produzidos em bactérias, e é a forma mais fácil e eficiente de produzir esses medicamentos que são proteínas, ok? Agora, no caso das plantas, é um outro caso. Os transgênicos são, em geral, feitos nas plantas, tá? Para aumentar a produtividade das plantas, tá? Para gerar resistência a patógenos nessas plantas, tá? Seja resistência a ervas daninhas ou resistência a insetos, tá? E isso gera um aumento da produtividade dessa planta. Agora, a que custo? Aí isso tem que ser analisado, tá? Alguns transgênicos são colocados em plantas para fazer um aumento nutricional. Por exemplo, você tem uma planta que tem pouco de um determinado aminoácido. Você pega uma proteína cheia desse aminoácido, coloca lá na planta e a planta fica nutricionalmente mais adequada, tá? E além disso, já foram feitas até vacinas. Ou seja, a vacina também é feita com uma proteína de um vírus, né, ou de uma bactéria que você quer fazer a vacina contra ela, e você pode colocar essa proteína também dentro de um alimento, de uma planta. Já existe a banana vacina, que tem uma vacina que você toma e fica vacinado contra uma determinada doença. Agora, a pergunta é, para quê? Né? Para que fazer isso? Ao invés de fazer um alimento mais nutritivo, é melhor você comer logo o alimento que já tenha esse outro aminoácido, né? Recentemente foi feito um tomate lá nos Estados Unidos que ele tem mais antocianina, e a antocianina supostamente não, é um antioxidante reconhecido, e eles estão defendendo que você tem que comer esse tomate com antocianina porque você vai ter atividade antioxidante no seu organismo. Mas existem tantos outros antioxidantes, será que justifica realmente você fazer isso? Eu acredito que não, tá? E aí, com relação às plantas transgênicas, por exemplo, a soja transgênica no Brasil, a soja transgênica é uma tecnologia que foi desenvolvida principalmente pela Monsanto e funciona da seguinte forma, né? Você tem esse agrotóxico chamado Roundup, é o glifosato, tá? E o Roundup foi por muito tempo patente da Monsanto. A Monsanto tinha patente, agora já caiu, já deve fazer quase 10 anos que caiu a patente do Roundup, mas só a Monsanto
produzia Roundup, que é o glifosato, que é um herbicida. Tá? Ele impede que ervas daninhas cresçam ao lado da sua soja, do seu milho. Tá? Então, ele é eficiente. Tá? E tem também alguns outros transgênicos que têm inseticidas dentro. Vamos voltar ali no herbicida para não embolar muito. Enfim. Então, o Roundup, ou o glifosato, ele é um veneno para as plantas. Então, ele impede que as plantas daninhas cresçam na sua plantação. Tá? Mas ele também mata a sua plantação, porque ele é um herbicida, ele mata plantas. E aí a Monsanto descobriu um gene bacteriano, tá? Que é capaz de inibir a ação do glifosato. E ela fez uma soja transgênica que tem esse gene dentro da soja. O que significa isso? Você tem um campo de soja e agora você pode jogar glifosato à vontade se essa soja for transgênica, porque a soja transgênica tem um gene que inativa o glifosato. Inativa o Roundup. Tá? Então, em vez de jogar X de Roundup que você jogava antes, você pode jogar 100 vezes mais de Roundup na sua plantação, porque a sua soja transgênica é resistente ao Roundup e ela vai sobreviver. Tá? Então, o Roundup era patente da Monsanto, tá? E ela agora, ao invés de falar para você comprar X de Roundup, ela fala para você comprar 100X e aplicar 100X de Roundup 100 vezes mais na sua planta. Tá? E aí, a sua planta transgênica ela vai sobreviver, porque ela tem um gene de resistência ao glifosato, e ela vai sobreviver. E as ervas daninhas não vão nem aparecer por ali. Tá? As ervas daninhas não vão aparecer porque você está jogando tanta quantidade, mas tanta quantidade, que elas não vão sobreviver absolutamente. Tá? Mas e qual que é o lado negro desse business, né, desse negócio? Primeiro, porque eles estão vendendo cada vez mais o próprio produto que eles tinham a patente, né, que era o Roundup, que é o glifosato. E o glifosato é altamente poluente. E ele alcança o lençol freático, tá? Ele vai depois descer ali, decantar ali naquela terra, vai chegar nas águas, tá? E vai poluir a água do lençol freático que passa ali abaixo, né? A água que está por ali. E essa água vai ser levada para outros lugares e vai contaminar outros lugares. Então, ele vai causar um desequilíbrio ecológico e uma poluição exagerada, tá? Das regiões. Mas se não tivesse essa soja transgênica, não teria soja suficiente para alimentar toda a humanidade, né? Porque, na verdade, a gente sabe que mais ou menos 80% da plantação de soja vai para o gado, né? Vai para alimentação de animais. Por isso também é muito importante a gente ter uma dieta vegetariana, mais vegetariana, diminuir o consumo de carne, porque a gente vai estar evitando a poluição do ambiente, tá bom? E também alguns outros transgênicos foram feitos com inseticidas, tá? A própria planta ela tem dentro dela uma molécula inseticida que, se um animal comer a planta, tá? Ele vai ficar doente, vai morrer, tá? Ou vai ficar doente e não vai querer mais, obviamente, comer aquela planta, tá? Então são e aí o que acontece se o animal come e morre, né? Digamos, um inseto. E aí esse inseto, muitas vezes, ele é também alimento de um pássaro, por exemplo. Né? Ele está ali naquela cadeia ecológica, né? Então, quando você mata o inseto, você está afetando toda a cadeia ecológica daquele ecossistema, tá? E você pode, então, causar a morte de pássaros, a morte de outros animais, tá? Então você desequilibra todo o ecossistema daquele lugar para ter uma soja mais produtiva, para ter um milho mais produtivo, para ter uma plantação mais produtiva, tá?
E isso é feito, em geral, para as empresas ganharem mais dinheiro, né? Então, a verdade também seja dita aqui que a monocultura e as plantações extensivas causam muito impacto ecológico, né? Hoje em dia, a gente recomenda, os ecologistas, os ambientalistas recomendam que as plantações sejam feitas misturadas com a floresta, né? Ou que sejam feitas várias plantações ao mesmo tempo, no sistema de agrofloresta, né? Que isso é muito menos impactante para o meio ambiente. Tá? E a engenharia genética, a monocultura, então, já faz um grande desserviço ao meio ambiente. Tá? Se você desmata toda uma mata e planta soja, arroz, milho ou cria gado, isso é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Inclusive a Amazônia, hoje em dia, tem sido depredada, tá? Justamente para a criação de pastagem, o que é um absurdo. Tá? Então, a gente precisa sair dessa lógica louca do capitalismo, de que as pessoas querem ganhar o dinheiro hoje e não olham para amanhã, né? Onde destruir a Amazônia vai piorar a mudança climática e o aquecimento global. Tá? E hoje em dia o lobby do agronegócio é tão forte no Brasil que o Brasil é o país que mais tem permitido diferentes tipos de herbicidas e inseticidas nas lavouras. Esses herbicidas e inseticidas causam um extremo impacto ecológico, modificam toda a cadeia alimentar, né, de um ecossistema. E, inclusive, parece que revogaram, ou não sei se revogaram, ou suavizaram a necessidade de rotular os transgênicos, porque também existem ambientalistas e pessoas que não compram absolutamente produtos transgênicos, justamente para não incentivar essa questão do meio ambiente, essa questão da destruição do meio ambiente causada pelos transgênicos, né? Então, tem toda essa polêmica e a gente tem que sempre ter uma ideia do transgênico e qual o impacto que ele causa na natureza, ok? Mas é sempre preciso diferenciar a tecnologia da transgênese do seu abuso pela indústria do capital. Tá? Então, a produção de enzimas em bactérias, enzimas humanas, proteínas humanas ou proteínas de animais que vão gerar um efeito benéfico, né, de cura desses animais, são bem-vindos, obviamente. Mas as plantas transgênicas que estão causando poluição, desequilíbrio ecológico, tá? Essas não são muito bem-vindas. Então eu acho que a gente tinha que tentar mudar esse mecanismo, tá, do capital. Mas é muito difícil hoje em dia, já que a maioria da soja, do milho, são transgênicos no Brasil. Okay? Muito bem. Vou falar rapidamente aqui sobre a clonagem de genes. Os genes são clonados quando você quer amplificar milhares de vezes determinado gene. Essa amplificação pode ser também para estudar a função gênica. Tá? Você pode também fazer chamadas mutações sítio-dirigidas. Você pode falar assim, olha, esse gene, o que será que acontece se eu mudar esse aminoácido aqui de metionina para cisteína? Tá? Então você pode querer estudar melhor cada gene e determinados pedaços do gene, chamados de domínios funcionais, para tentar entender como funciona, para entender a proteína. Então a gente clona genes hoje em dia para entender como eles funcionam, principalmente. Seja mutando ou não, tá? Produzir a proteína em larga escala. E aí você clona esses genes usando enzimas de restrição, vetores, que são os plasmídeos, né? E DNA ligase, obviamente, tá? Então esses plasmídeos são os DNA circulares, eles têm lugares que você corta eles, você coloca o gene de interesse que você quer estudar, tá? Mutado ou não mutado, e pode ver, e depois você vai colocar isso dentro de uma bactéria, de um hospedeiro,
Normalmente é coli. Escherichia coli é a enzima a bactéria mais usada para estudos de transgênese, mas tem várias outras bactérias que você pode fazer transgênese, e alguns genes humanos, por exemplo, eles têm que ser modificados pós-traducionalmente para eles funcionarem, e as bactérias não têm modificação pós-traducional do mesmo nível dos eucariotos. Então, alguns genes não conseguem ser produzidos em bactérias, eles têm que ser produzidos em leveduras, por exemplo. Levedura é um fungo unicelular, né? Porque o fungo já é eucarioto, né? Então ele já tem núcleo, a estrutura toda da célula dele é muito mais parecida com a estrutura da célula humana. Então, alguns genes não podem ser produzidos em bactéria, a gente não consegue produzi eles em bactéria, e aí alguns genes são produzidos em leveduras, e alguns genes em levedura também não funcionam, então a gente também usa cultura de células animais ou cultura de células vegetais, tá? Para fazer transgênese de determinados genes e estudar a função deles. Tá? Então alguns genes só vão funcionar, você só vai entender exatamente como eles estão, o que eles fazem nas células, se você clonar eles numa célula humana mesmo. Você tem a placa de Petri com células humanas, né? Existem culturas de células humanas que são usadas para estudar câncer, diabetes, cultura de neurônio para estudar como funciona o cérebro, né? E muitas vezes você quer fazer transgênese no neurônio para entender o que acontece se aquele gene for superexpresso no neurônio, se aquele gene for nocauteado, nocaute, a gente chama, quando a gente tira o gene, for retirado do neurônio. Como é que o gene do neurônio vai se comportar sem aquele gene? Né? E aí a gente vai estudando mecanisticamente como os genes funcionam nas nossas células. Okay? O plasmídio, então, é o vetor de clonagem, a gente chama vetor de clonagem, tá? E ele tem o chamado sítio múltiplo de clonagem, que é o lugar onde ele tem... Tá vendo naquela figura ali embaixo, ali, ó, vários ali, ó, eco, pifô, cada nome daqueles ali é um sítio para uma enzima de restrição, tá? Então é um sítio para uma tesoura molecular, onde é que uma tesoura vai cortar. E você abre esse plasmídio, torna ele linear, depois você pega o DNA do seu interesse, depois junta o DNA com o plasmídio e faz um plasmídio recombinante. Tá? E aí você coloca esse plasmídio dentro de uma bactéria através de diferentes técnicas. Então aqui mostrando nessa figura aqui melhor, ó, você tem o plasmídio, você corta ele com uma enzima de corte coesivo, você tem o DNA que você quer clonar, você vai colocar no mesmo tubo uma quantidade absurda do DNA que você quer clonar e alguns plasmídios, e uma quantidade menor de plasmídios, para garantir que todos os plasmídios vão entrar esse DNA exógeno, depois você coloca DNA ligase, mostrando aqui embaixo também nessa figura, e vai ligar, você vai ter um plasmídio transgênico, tá? DNA recombinante, que é metade plasmídio, metade DNA da espécie que você quer clonar, tá? E aí esse plasmídio você faz um experimento que você coloca ele dentro da bactéria, tá? E essa bactéria então vai reproduzir isso, vai produzir agora esse gene, tá? E alguns plasmídios, então, justamente, eles têm um promotor logo antes desse gene que está clonado ali, que é um promotor forte, que vai fazer com que essa enzima que você colocou ali, essa enzima recombinante, ou essa proteína recombinante, seja produzida em alta quantidade, tá? Então você pode produzir qualquer proteína em alta quantidade usando isso, tá? Aqui só mostrando o mecanismo da DNA ligase, realmente ela vai fazer a ligação fosfodiéster, e depois que o DNA está ali ligado, o DNA, sei lá, do plasmídio com o DNA da tartaruga, você nunca mais vai saber que aquele DNA ali foi de tartaruga se alguém não te falar, tá? Porque a ligação DNA-DNA independe da espécie, o DNA é um só, DNA do humano e o DNA da tartaruga, ou da bactéria, ou da arqueobactéria, é idêntico. Muito bem, existem também as técnicas de subclonagem, onde você pode pegar um plasmídio que já tem um pedaço de DNA, tirar esse pedaço e colocar outro pedaço. Tá? Então você faz um ensaio de digestão, você coloca uma enzima de restrição, corta esse pedaço que estava ali naquele plasmídio, depois purifica o plasmídio, depois coloca ele para ligar com outro pedaço de DNA de outra espécie. Você pode fazer isso se você quiser. Tá? Então você tem um plasmídio que é chamado vetor de clonagem, que é o DNA circular, que pode ser linearizado, depois recircularizado. Você tem um inserto, que é o DNA transgênico que você quer adicionar. E esse inserto você insere ele no plasmídio e
com o DNA ligase você cola. Normalmente você coloca então no tubo uma quantidade muito maior de inserto do que de plasmídio para garantir que todos os plasmídios vão conter o inserto que você quer. Tá? Além do plasmídio, existem outros tipos de vetores de clonagem também, que pode ser um vírus, você pode fazer um vírus transgênico, né? No caso da terapia gênica, principalmente a gente faz vírus, que aí você coloca o vírus para infectar a pessoa e o vírus vai levar para as células da pessoa o DNA correto, a versão correta do gene. Tá? Você pode também ter cromossomos artificiais de bactéria, cromossomos artificiais de levedura, ou chamados cosmídeos, que são plasmídeos maiores. Tá? O plasmídio, em geral, ele tem centenas ou milhares de pares de base. O cosmídeo já tem mais milhares e pode chegar a dezenas de milhares de pares de base. E o cromossomo artificial de bactéria e de levedura podem chegar, inclusive, a milhões de pares de base. Você pode inserir vários genes, mas é muito difícil. Tá? E aí, então, você tem esse plasmídio ligado com o inserto é o DNA transgênico, e você tem que fazer a chamada transformação, que é quando você coloca esse plasmídio dentro da bactéria. Tá? Como você coloca esse plasmídio normalmente com um gene de resistência a um antibiótico, e você coloca essa bactéria com esse antibiótico, então ele é muito fácil de você fazer, porque as bactérias que não vão ter o plasmídio vão morrer, e as que têm o plasmídio elas vão se reproduzir enormemente. Tá? Então é bem tranquilo de fazer esse trabalho. Tá? Você só tem que colocar o plasmídio. Para colocar o plasmídio dentro da bactéria, tem várias técnicas. Tá? Tem uma técnica que chama eletroporação, que você faz com choques elétricos que abrem a membrana da bactéria e permitem que o plasmídio entre. Você pode também fazer uma injeção do plasmídio, do plasmídio dentro da célula da bactéria. Isso é mais difícil. E você pode fazer por choque térmico. Tá? O choque térmico também parece que gera poros na membrana e o plasmídio pode entrar na bactéria. E tem também a biobalística, onde você usa como um tipo de... Vai na porrada mesmo, um tipo de arma que você atira ali na sua cultura bacteriana e torce para que entre algum plasmídio dentro da bactéria. Acaba entrando, porque justamente quando você... por mais que morram muitas bactérias, algumas conseguem absorver o plasmídio. E na hora que você coloca, então, num meio com um antibiótico que o plasmídio tem o gene de resistência a ele, vai crescer só as bactérias que receberam o plasmídio com o gene de resistência. Tá? Aqui justamente mostrando a biobalística, aqui em cima eu tenho justamente essa técnica que você tem uma arma, chama projétil mesmo, né? Uma arma, ou você pode ali também mostrando ali, ó, a injeção ou você pode também fazer por um vírus, né? O vírus leva esse DNA para dentro da bactéria, ou transformação, que realmente você coloca o DNA livre no meio, dá um choque térmico ou alguma outra técnica e espera que esse DNA entre lá na bactéria, e o gene transgênico pode se integrar ao genoma bacteriano, ou pode, no caso de plasmídio, ficar como um genoma extracromossomal. Ok? Muito bem. Aí falando de outras formas, permeabilização com cloreto de cálcio, tá? Eletroporação é quando você dá esse choque térmico. Eu mesmo já fiz, quando eu era estudante de iniciação científica, eu já fiz muitos genes transgênicos, muitos transgênicos em bactéria, clonava toxina de aranha em bactéria, tá? Para estudar as toxinas e tal, e usei eletroporação, fiz clonagem bom, foram experimentos de ciência básica para entender como funcionavam esses genes, ok? E depois, o jeito mais fácil de você descobrir se a bactéria recebeu o plasmídio com o transgene é fazer a seleção com antibiótico. Tá? E a gente tem alguns chamados genes repórteres, que são genes que vão confirmar se realmente seu inserto, seu DNA entrou lá dentro do plasmídio. Tá? Então, aí mostrando também ali o plasmídio com um verdinho ali que é o gene de resistência a antibiótico, aqui o DNA estrangeiro, né, como a região de interesse.
A região de interesse, você corta as partes que não interessam, fica só a região de interesse, que é o rosinha ali, tá? E você corta com a enzima de restrição. A mesma enzima de restrição, você tem que cortar o plasmídio. Você junta esses dois num tubinho com DNA ligase, ele se liga e depois você faz a transformação, que é quando você coloca o plasmídio dentro da bactéria, tá? E a bactéria reproduz esse plasmídio. Muito bem, essa foi a aula então, conceitos chaves, principalmente a tesoura e a cola, né? A tesoura e a cola, de novo, são os principais responsáveis por essa bricolagem molecular. Você recorta com a enzima de restrição a tesoura molecular e cola com a cola molecular, que é DNA ligase. Tá? O vetor é o DNA que vai ser usado para transmitir esse DNA exógeno para um organismo. Ele tem um sítio múltiplo de clonagem, que é um lugar onde tem muitos sítios para várias enzimas de restrição diferentes. Então você pode comprar diferentes enzimas de restrição. Os vetores, hoje em dia, tem muitos vetores comerciais. As empresas de biologia molecular vendem vários plasmídios diferentes para as mais diferentes aplicações, para aumentar a produção de um gene, para integrar esse gene no genoma da bactéria, para fazer o nocaute do gene, diversas outras, para fazer mutação sítio dirigida, tá? Então o vetor é onde você vai colocar o gene, o inserto é o pedaço do gene que você quer, você clona normalmente um gene ou outro, tá? A gente não consegue ainda hoje clonar vários genes ou dezenas de genes na mesma bactéria, a gente faz um por um, tá? E a gente tem todas essas ideias, tá joia? Então, muito bem, essa foi a aula de biotecnologia, DNA recombinante. Espero que vocês tenham gostado, deixem comentários, mandem sugestões, tá? Foi um prazer estar aqui e qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!